essa vida tem um começo. Às vezes, uma ideia que parece meio maluca ou até ruim pode se transformar em algo incrível e grandioso. É como dizem, nunca julgue o livro pela capa. Por exemplo, vocês sabiam que a nossa querida Star, de Star vs as Forças do Mal, começou como uma menina que só imaginava que tinha poderes mágicos? Pois é, no episódio piloto ela não tinha poderes de verdade, era tudo fruto da imaginação dela. Imagina só como a série seria diferente. Pois é, esse é um exemplo de como os episódios pilotos podem ser bem diferentes das versões finais que a gente conhece da televisão. Mas afinal, o que são episódio piloto? Bem, episódios pilotos são os primeiros episódios que as séries produzem. Eles servem como uma espécie de teste. É tipo quando você vai fazer uma prova de roupa antes de comprar. Você quer ver se ela fica legal, não é? Então, os pilotos são feitos para mostrar para as emissoras, tipo a Nick, a Cartoon, a Disney, como a série vai ser. Então, os pilotos são super importantes porque é com eles que as emissoras decidem se elas vão ou não investir na série. Eles querem ver se a ideia é boa, se os personagens são legais, se a história prende a atenção. Basicamente, é para ver se vale a pena gastar dinheiro e tempo produzindo a série toda. Então, funciona assim. Os criadores da série fazem esse primeiro episódio com tudo que eles acham que a série tem de melhor. Aí, eles mostram esse episódio para as emissoras. Se a galera da emissora gostar, eles dão o famoso sinal verde para a série. Isso significa que a série vai ser produzida de verdade, mas às vezes os pilotos são bem diferentes. Pode ter ator que é trocado, personagem que muda de nome, história que é um pouquinho ajustada para ficar melhor. Tudo isso para deixar a série do jeitinho que a emissora acha que vai fazer sucesso. Então os episódios pilotos são tipo o primeiro passo para ver se a série vai virar realidade. É uma forma de testar a ideia e ver se ela tem potencial para conquistar o público. No vídeo de hoje vamos explorar alguns desses episódios pilotos e ver como as nossas séries favoritas começaram. Vamos descobrir curiosidade bem legal e engraçada sobre esses episódios que nunca foram ao ar. Então aproveita aí e já segue a página aqui no Facebook. Não esquece de curtir o vídeo também. Vamos lá! Você já ouviu falar do episódio piloto de Meninas Superpoderosas? Cara, o nome original era nada mais nada menos do que Whoop-Ass Stew. Pois é, meus amigos, esse negócio todo começou como um projeto de faculdade do Craig McCracken. Imagina só, o cara fez isso para um trabalho de faculdade e acabou criando uma das séries mais famosas da TV. Mas espera aí, você deve estar se perguntando, Whoop-Ass Stew? Que diabo significa isso? Então, isso na verdade é uma brincadeira com a expressão em inglês whoop ass, que é tipo dar uma surra ou chute na bunda, esses bagulho aí. No piloto, o professor Otônio tava lá, todo empolgado para criar a garotinha perfeita. Só que no momento de distração ou genialidade, vai saber, ele acabou jogando uma lata de whoop ass na mistura em vez do famoso elemento X. E bum! Nasceram as Whoop-Ass Girls. É, meus caras, as nossas heroínas começaram com um nome, digamos assim, um pouco insano. De primeira, a gente já vê que o estilo da animação era bem diferente. Era muito diferente e estranho. As coisas pareciam mais reais. E com certeza isso era uma animação para adultos. A clássica introdução começa com o narrador dizendo o que foi usado para criar a garotinha perfeita. Só que dessa vez o professor Otônio, que mais parece uma versão do Dexter totalmente bizarra, adicionou uma lata de Whoop-Ass. E assim, as Whoop-Ass Girls foram criadas. E as meninas, meu amigo, elas também estavam bem diferentes. Para começar, não tinha aquelas personalidades que a gente conhece. Elas eram um pouco mais altas, parecendo mais alunas da primeira série do que menininhas super poderosas. Mas o mais louco disso tudo é que todas as três eram dubladas pela mesma pessoa. A Jennifer Fried dava voz para as três. Imagina só, esse curta é o único material das Meninas Superpoderosas onde as três têm a mesma voz, dá pra acreditar? Tudo isso, na verdade, é uma versão teste da abertura do desenho. E em outra cena, a gente pode ver a Gangue Gangrena, que parecia bem mais amedrontadora, e com traços mais grotescos e feios. E esquece aquela turminha de comédia que a gente conhece. Os caras estavam parecendo uns bandidão de filme de terror. O Ace, mano, o maluco tava usando um óculos de sol vermelho, todo cheio de dente torto. Já o Snake tava com os dentes afiados e dava até medo. Ele também tava com um boné vermelho e amarelo style. Até o Gruber, aquele que a gente conhece como o mais bobão da turma, tava com cara de malvadão mesmo. E aí começa a porradaria. As meninas parecem não ter todos aqueles poderes que a gente vê na série. Mas ó, na base do soco e pontapé, elas eram feras. Voavam, respiravam no espaço, beleza. Mas o resto era na base do vamos ver mesmo, na base do soco. Depois dessa cena de quebra-pau, aparece a logo do desenho Whoop-Ass Stew. E mano, nada a ver com aquela logo fofa que a gente conhece hoje. Em um outro curta, também dessa versão Whoop-Ass Stew, a gente também vê um vislumbre da cidade de Townsville. Mais ou menos como a série sempre começa com o narrador falando: a cidade de Townsville, um lugar muito bom pra morar e aquela coisa toda. Quando de repente uma explosão no meio da cidade e todo mundo começa
começa a ficar desesperado. E a gente até consegue ver uma mulher gritando, os Amebas Boys, que eles acabaram de roubar o banco, né? E o design dela é igualzinho uma personagem do laboratório de Dexter. Se ligou nessa referência aí? Eu fiquei até um pouquinho assustado. Um pouco meio que achei estranho, porque os garotos amebas na versão final são uns bundão, né? Nessa versão do piloto, eles estão bem mais carrancudo, com arma, tiro pra tudo quanto é lado, com um cara bem mais de mal mesmo, sabe? E então eles saem no meio da cidade atirando pra todo lado com 2 sacos de dinheiro na mão. As meninas já vendo isso não deixa barato. Já disseram, espera aí, não tão rápido, desse jeito aí não. E é como eu falei, apesar das meninas terem poderes, elas preferiam mais cair pra pancadaria. Então era soco, chute na costela, era tudo chute no meio da barriga, chute pra tudo quanto é lado. E os garotos amebas, como eles são pura ameba, eles conseguiram prender as mãos das meninas dentro deles enquanto elas estavam socando. Só que a Florzinha pensou bem rápido e teve a ideia de levar eles pro sol pra poder jogar eles lá e acabar com eles de uma vez. Vocês estão ligados que a Moeba não curte calor, né? E mano, a cena é meio pesada. Os garotos ameba estão lá praticamente derretendo. É tenso, mas mostra como esse piloto era mais hardcore. Depois que o narrador conta que os garotos amebas foram derrotados, rola até uma risadinha de fundo, igual daquelas da série de comédia. No final das contas, as meninas salvam um dia, claro, né? E aí vem aquela clássica frase que a gente conhece, só que com uma diferença. E mais uma vez o dia foi salvo graças às Whoop-Ass Girls. E adivinha quem tava narrando isso tudo? O próprio Craig McCracken. Isso mesmo, o cara tava fazendo tudo nesse projeto. É louco pensar como tudo isso virou as meninas superpoderosas que a gente conhece hoje, né? Tiveram que mudar um monte de coisas pra ficar mais de boas pras crianças. Mas olha só que massa, esse piloto foi parar na Nickelodeon. Pois é, um cara de lá viu e apresentou pra galera. Imagina só se tivesse rolado, ia ser uma parada totalmente diferente. Existem também outros episódios dessa versão de Whoop-Ass Stew, estão somente nos esboços. Mas se vocês quiserem, eu vou estar deixando o link de cada episódio piloto aqui embaixo no primeiro comentário. Então, fiquem à vontade para dar uma olhada melhor. No final, acho que deu tudo certo pra Cartoon, né? Eles pegaram a ideia maluca do Craig e transformaram numa das séries mais queridas de todos os tempos. Star vs as Forças do Mal é dividido em 2 pilotos. O piloto que foi apresentado para Nickelodeon e o piloto que foi apresentado para Disney. A versão do piloto que foi apresentado para Nickelodeon, a história era muito diferente e era a primeira ideia de como a série deveria ser. Basicamente, o nome da série seria Star e as Forças do Mal. E a Star seria uma menininha estudante mais nova que vivia imaginando que tinha poderes mágicos. A pegada do piloto é justamente essa. Ela é totalmente maluquinha, fora dos eixos e bem animada. Tem 2 meninas jogando bola e ela já chega do nada gritando um feitiço que não existe e na hora que ela termina o feitiço, pô, ela leva uma baita bolada na cara. Logo em seguida ela pergunta para as amiguinhas se elas queriam embarcar com ela numa missão mística, do qual ela imagina um monte de outras coisas do espaço. Mas claramente não tem nada ali. E ela tá fazendo aqueles sons com a boca. E as meninas estão só olhando essa maluquice que ela tá fazendo. A Star, por ser desse jeito, não tem amigos. E as meninas pediram para que a Star deixasse elas em paz, porque elas não estavam gostando de ser incomodado por ela. Só que ela é tão doidinha que ela não entendeu muito bem o fora que ela levou delas, e apenas pediu para elas continuarem pela luta do amor e da alegria. E olha só, um costume que desde o piloto a Star não perdeu é que quando ela fica meio ansiosa, ela começa a morder a varinha. E isso é uma coisa que você pode ver nas 3 versões, tanto na versão da Nickelodeon, quanto na versão da Disney, quanto na versão final do desenho. Do nada, da caixa de areia surge um bicho enorme chamado Boris, que pergunta pra Star o que tá acontecendo, qual que era a boa de hoje. Ele, vendo ela meio tristinho, perguntou pra ela se ela queria que ele pegasse aquelas meninas. Star parece estar dizendo pra ele que não é necessário, que elas não são tão más assim. Só que o personagem some e dá a entender que ele tá pronto pra fazer uma maldade com as meninas e pegar elas. Então, ela tá ficando desesperada, aconselhando a elas a correrem pelas suas vidas. Só que, claro, as meninas não estão vendo o que tá acontecendo porque não é real. Então a Star dá uma varinha na cabeça dele e ele fala que tem uma surpresa pra Star. E ela, desesperada, gritando pra que ele não faça nada. Só que, na verdade, a surpresa que ele tinha é que ele iria tocar a música favorita dela. Então, ele começa a tocar um saxofone e tudo na tela começa a se mexer e ficar maluco bem rápido no ritmo da música. E dá pra gente ver que essa versão é completamente diferente da versão final que nós conhecemos, tanto que chega a causar um pouco de estranheza. Eu não gostei muito do traço dessa versão, e eu acho que a ideia da Star ser uma menininha que tinha problemas e imaginava ser mágica não era uma ideia tão interessante pra ser um personagem principal. E pelo jeito não foi só eu que pensou isso. Um executivo da Disney sugeriu que eles
dessem uma mudada nessa lore da Star, acreditar que ela era uma pessoa que tinha poderes mágicos para uma menina que realmente tivesse poderes e uma varinha mágica. E é aqui que a gente entra na versão do piloto que foi enviado para Disney. Com aquela versão que foi enviado para Nickelodeon colocado de lado, eles tiveram que refazer os personagens com as características e estilos novos e melhorados. Darren Aronofsky, ao lado dos estúdios de animação canadense Mercury Filmworks, criou um piloto de teste entre 2011 e 2012, como uma forma de convencer a Disney a dar a famosa luz verde à produção de Star. Com a primeira temporada da série levando cerca de mais de 2 anos para ser feito. Durante esse tempo, o desenho originalmente se chamava Star e as Forças do Mal. Basicamente, o episódio piloto da Disney é todo o episódio 2, com a introdução do episódio 1, que apresenta a Mjolnir, ela pegando a varinha com 14 anos e vindo pra Terra. Só que eu considero essa versão como uma versão que não é lapidada, porque você consegue ver elementos da versão final lá, mas são elementos que não estão 100% como deveriam ser. Tanto que a logo é bem diferente do que foi pra versão final. Além do fato do desenho se chamar Star e as Forças do Mal, você pode ver que antes da logo da Star era como se fosse uma pedra, uma espécie de cristal, e a versão final era uma coisa mais animada, mais redondinha, né? Mais fofa. E por ser uma versão que ainda não estava lapidada, o traço desse piloto é um pouco estranho e sinceramente eu prefiro muito mais a versão final da Disney. Eu achei que combinou muito mais com a premissa da série. E alguns outros detalhes, como o nome do Marco nessa versão ser Sol Dias. A calça do Marco mesmo no piloto é uma calça jeans e na versão final é uma calça cinza. O piloto de Drake e Josh basicamente não muda nada. O episódio oficial da série também se chama Piloto, mas a gente tem um episódio piloto que nunca foi exibido, que conta basicamente a mesma história do piloto oficial da série, né, do primeiro episódio, e esse piloto foi produzido em 2002 e foi feito antes da Nickelodeon pegar oficialmente a série para produzir naquele ano. Mas um detalhe muito gritante é que de primeira o ator que interpretaria o pai do Josh, Walter Nichols, seria o ator Stephen Furst, em vez do Jonathan Goldstein. E a razão para substituição quando a série recebeu o sinal verde foi principalmente devido a ele não estar disponível para episódios futuros. E como eu já falei, o episódio piloto não tinha nada demais. Ele era a mesma história do episódio que foi para a versão final, porém com algumas diferenças, como a substituição do ator que fazia o Walter Nichols. O cenário da sala de estar também foi alterado na série. O Drake tinha um penteado diferente, né, um cabelo ali mais tigelinha, e o traje da senhorita Nancy, do Josh, tem diferenças entre o piloto não exibido e o primeiro episódio. No piloto não exibido, a roupa dela era uma roupa preta, e no piloto era um vestidão um pouco mais amarelo e laranja. São detalhes pequenos, mas mesmo assim é bom falar aqui. O piloto ficou perdido até 18 de maio de 2009, quando Dan Schneider, que é o criador da série, enviou um pequeno vídeo das imagens do piloto, mostrando o Stephen Furst atuando, né, que é essas imagens que estão aparecendo aí, que logo foi privado. Depois ele apenas postou prints desses pilotos na sua conta do Dan Warp no Twitter. Fora isso, nenhuma outra informação estava disponível para esse piloto, e ainda não foi divulgado pela Nick ou pelo próprio Dan Schneider. Também foi descoberto que um comercial para promover a série foi carregado no Dan Warp, também tinha imagens desse piloto. O Dan Schneider então mais tarde acabou tornando pública a compilação desses clipes aí de várias cenas do episódio piloto não exibido no canal Dan Warp em 16 de abril de 2002, possivelmente para comemorar o 20º aniversário do episódio piloto não exibido. Mas ele não afirmou se o piloto completo vai ser lançado ou não, já que é propriedade da Nickelodeon. Mas o vídeo foi privado de novo, embora vários outros vídeos desse piloto aí tenham sido feitos no YouTube ao longo dos anos. Caiu na internet, é pra sempre. Antes de se tornar uma das séries animadas mais queridas da Nickelodeon, Hey Arnold teve origens em curta-metragens feitos em massinha, a famosa técnica Claymation. Esses curtas representam o início da jornada criativa do personagem Arnold, tendo sido fundamentais para o desenvolvimento do universo que posteriormente ativaria milhões de espectadores em todo o mundo. Os 3 curtas originais, produzidos entre 1988 e 1990, basicamente estabeleceram as bases visuais e narrativas que seriam expandidas mais tarde quando a série animada viesse. A história dos curtas começaram em 1988, quando o animador Craig Bartlett moldou uma figura de massinha de modelar com uma cabeça muito grande que acabou se assemelhando a uma bola de futebol americano. Esse formato se tornaria uma característica visual tão marcante que acabou permanecendo até mesmo quando adaptado para animação em 2D. E o processo de nomeação do personagem envolveu Craig e a sua esposa, a Lisa Groening, que é a irmã do Matt Groening, o criador de Os Simpsons, que após elaborarem uma lista extensa de possibilidades de nome,
decidiram pelo nome Arnold, que era na verdade o nome do tio da Lisa. Essa conexão familiar é interessante, considerando que o Craig Bartlett posteriormente publicaria tiras do Arnold na revista Simpson Illustrated, estabelecendo uma espécie de ligação criativa entre os dois universos de desenho. Os primeiros passos na criação de Arnold em massinha representam um importante capítulo na história da animação, demonstrando como um personagem pode evoluir de um conceito simples para uma série mais complexa. Embora inicialmente ele foi concebido como um experimento criativo, o personagem demonstrou ter um potencial suficiente para crescer além dos curtas iniciais. Arnold Escape from Church. Esse é possivelmente o mais conhecido dos 3 curtas originais, sendo frequentemente citado como uma das principais aparições significativas do personagem. Esse curta mostra como Arnold tem uma imaginação muito fértil, em que na leitura do Salmo 23, conforme o pastor tá lá lendo o Salmo, vão surgindo ideias na cabeça dele que ele acaba se perdendo nos seus pensamentos e acaba não prestando atenção do que tá acontecendo de verdade na igreja. E ele só fica imaginando o que tá sendo dito. Ou seja, ele não tá se concentrando no culto e ele se perde nos seus próprios pensamentos. Por isso o nome é Arnold Escapa da Igreja. Esse curta ofereceu uma primeira visão do personagem e do estilo dele, bem peculiar de resolver os problemas, uma das características que acabou sendo mantida na adaptação em 2D. The Arnold Waltz. Esse curta não mostrou nada demais, basicamente mostra o Arnold indo pra escola e participando de uma aula de música. E então ele e os amigos dele estão tocando instrumentos. Os amigos que a gente consegue ver são a Helga e o Harold. E enquanto todo mundo toca, ele se perde nos seus pensamentos e começa a imaginar um monte de coisa enquanto as melodias ecoam na sala. Arnold, Ryan e a Cher. Bem, esse curta mostrou o que os outros também mostravam. Basicamente a imaginação do Arnold, só que dessa vez muito mais aflorada. Então ele fica basicamente viajando por um monte de lugar. Uma hora é no pico de uma montanha, até atravessar o mar e até chegar numa ilha onde vários animais ficam dizendo olá pra ele. E ele volta de novo assim na sala onde ele estava sentado. Esses 3 curtas, na verdade, foram segmentos que foram colocados dentro do programa Vila Sésamo, proporcionando ao Arnold uma primeira exposição significativa ao público infantil. Então as crianças já estavam mais familiarizadas com o personagem. Uma pessoa no Reddit menciona especificamente a exibição desses curtas no Vila Sésamo, corrigindo a informação incorreta de que ele teria aparecido no Pee-wee Playhouse. Então, após o sucesso inicial dos curtas de massinha, o caminho do Arnold para se tornar um sucesso de televisão passou por várias etapas. E em 1991, o personagem apareceu em algumas tiras de quadrinhos na revista Simpson Illustrated, expandindo ainda mais o seu alcance e permitindo que Bartlett desenvolvesse ainda mais o universo ao redor de Arnold. Mas o grande começo veio mesmo em 1993, quando Bartlett conseguiu atrair o interesse da Nickelodeon para o personagem. Com esse interesse, Craig então criou um episódio piloto, intitulado 24 Horas para Viver. O episódio gira em torno de uma situação que acabou acontecendo em que a molecada da vizinhança estão jogando beisebol, e o Harold tá provocando o Arnold, porque ele não consegue acertar uma tacada na bola. Só que a provocação foi tão grande que o cara colocou a avó do Arnold no meio. E pra quem não conhece o enredo da série, a gente até pode fazer umas análises de Hey Arnold aqui na página mais pra frente. O que vocês acham? Vocês apoiam essa ideia? Então comenta aqui embaixo. A avó do Arnold é como se ela fosse uma mãe pra ele. E o Arnold, cheio de confiança, esperou a bola chegar e sem querer acabou atingindo o Harold na cara. A Helga convence o Harold a esperar até o dia seguinte pra eles lutarem. Enquanto isso, a Helga constantemente lembra o Arnold de quantos minutos ele tem pra morrer. Quando chega o dia da luta, Arnold diz a Harold que ele é louco e que ele apenas não deve bater em uma pessoa louca. Quando Harold pede pra ele provar isso, Arnold canta a música I'm Crazy enquanto interpreta a letra, evitando sorrateiramente a surra que ele ia levar. O maluco é liso igual o Baiacu, mané. Esse piloto seria posteriormente refinado para um episódio regular da série, sendo o episódio 17 da primeira temporada. E como você pode ver, apesar da história ser a mesma do que foi adaptada na versão final, os traços dos desenhos eram bem distintos do que foi na versão final. E uma coisa que eu percebi é que o Arnold, nas primeiras versões, tanto na versão de massinha quanto na versão do piloto, ele parecia ser um personagem um pouco mais elétrico, mais agitado e imaginativo. E na versão final, ele aparenta ser um cara mais calmo e um pouco mais posturado, mais na dele. E uma pausa para um easter egg aqui. Quando a Helga pega a foto do Arnold no ônibus, a gente pode ver que é a mesma foto, só que em desenho animado, do Arnold dos pilotos de massinha. Um retrato bem adaptado para a animação. Inclusive o cabelo do Arnold nas primeiras versões eram bem mais erguidos, né? E na versão final era um pouco mais para baixo, não tão alto, né? A transição do Arnold da técnica de massinha para a animação tradicional foi um processo bem desafiador. Exigiu que os animadores assim preservassem a aparência distintiva do personagem enquanto eles adaptavam para um meio novo. E o Craig Bartlett chegou a animar o primeiro episódio de Hey Arnold na própria sala de estar antes dele mostrar para Nickelodeon esse piloto, demonstrando a dedicação que ele teve
e a visão pro personagem. Que horas são? Hora de aventura! Hora de Aventura é uma das séries que transcende o tempo. Desde a sua estreia, ela se destacou não só pelo estilo da animação única, mas também pela profundidade das suas histórias e personagens. As aventuras de Finn e Jake, com as suas lições de amizade, coragem e autodescobertas, ressoam com os públicos de todas as idades. E pensar que tudo isso começou como um simples episódio piloto que quase não foi ao ar. Pois é, galera, por pouco a gente não ficou sem Hora de Aventura. Então, antes de Hora de Aventura ser criado, Pendleton Ward já tinha feito um nome no mundo das animações. Ele trabalhou como artista de storyboard em As Trapalhadas de Flapjack, na Cartoon Network. Daí dá pra entender de onde veio aquele humor meio doido, né? Quando chegou a hora de criar Hora de Aventura, Pendleton contou com a ajuda da galera da Federation Studios. O piloto já tinha aquele estilo de animação meio maluco que virou a marca registrada da série. Os braços de macarrão, as coisas mágicas e fora de lógica, tudo isso já estava lá, mostrando que o Pendleton já tinha uma visão bem clara do que ele queria fazer. Agora você deve estar pensando, poxa, uma ideia tão boa assim, e um cara experiente como o Pendleton deve ter sido moleza conseguir colocar o desenho no ar. Pois é, não foi bem assim não. Hora de Aventura foi rejeitado pela Nickelodeon, não uma, não duas, mas 5 vezes. O Fred Saber, o cara por trás da Federation Studios, conta que foi uma batalha e tanto pra isso aí acontecer. Ele levou o piloto pra Nickelodeon achando que seria um sucesso na certa. Afinal, era diferente de tudo que tava passando na TV, não é? Mas aí uma coisa ficou estranha. Os executivos da Nick ficaram tipo, hã? Eles não sabiam se era um desenho pra criança ou pra adulto. Acharam o humor meio esquisito demais. Mas o Fred não desistiu. Ele voltou lá mais 4 vezes tentando convencer eles, mas nada deu certo. A Nickelodeon preferiu apostar em Fanboy e Cham Cham. Eu não sei nem o que dizer. Mas sabe como é aquele ditado? Quando uma porta se fecha, 1000 abrem. E foi assim a rejeição da Nick abriu um caminho para algo maior. Depois de tanta rejeição, vocês devem estar pensando que o Pendleton e o Fred baixaram a cabeça e desistiram, né? De nada. Eles eram persistentes demais para isso aí. Então o Fred Saber, cansado de ouvir não da Nickelodeon, decidiu levar a Hora de Aventura pra Cartoon Network. E adivinha? Foi amor à primeira vista. Michael Owiler, que na época era o chefão de programação da Cartoon, viu o potencial na hora. E ele mostrou pro Stuart Snyder, que era o CEO da Cartoon, e os caras ficaram malucos com o que eles viram. Finalmente alguém entendeu a genialidade por trás daquele mundo maluco. A Cartoon Network não só abraçou a ideia, como deu carta branca pro Pendleton fazer a série do jeito que ele queria. E foi aí que a mágica aconteceu de verdade. Quando Hora de Aventura estreou, foi um estouro. As crianças amaram, os adultos ficaram viciados. De repente, todo mundo tava falando sobre as aventuras do Finn e do Jake na Terra de U. Mas calma aí, galera. Vocês devem estar se perguntando. Tá, mas o piloto era igualzinho à série? Bom, não. Mas para entender melhor, vamos dar uma olhada mais de perto nesse piloto e ver o que mudou e o que ficou. O piloto é bem simples. Penn e Jake tentam salvar a princesa Jujuba do Rei Gelado. Parece familiar, né? Já dava pra ver que essa dinâmica ia ser o coração da série. O episódio começa com Penn e Jake em um cenário típico de aventura. Penn acorda debaixo de uma árvore e encontra Jake meditando. Eles logo percebem que a Lady Iris está voando por perto e parece estar chorando. Preocupado, eles decidem segui-la para descobrir o que está acontecendo. Eles descobrem que a princesa Jujuba foi sequestrada pelo Rei Gelado, que está usando seus poderes de gelo para tentar impedir a Lady Iris de chegar lá. Determinados a resgatar a princesa, Penn e Jake se preparam para enfrentar o Rei Gelado. Ao entrar no Reino Gelado, eles encontram vários obstáculos, incluindo pinguins e outros seres congelados. Eles usam suas habilidades para superar os desafios. E eventualmente eles confrontam o Rei Gelado, que revelam que quer forçar a princesa a se casar com ele. Penn e Jake conseguem derrotar o Rei Gelado e libertar a princesa Jujuba e finalmente restaurar a paz. A princesa agradece os heróis e Penn recebe um beijo na testa, deixando ele todo bobo. Com a missão cumprida, Penn e Jake partem para sua próxima aventura, prontos para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Mas olha só as diferenças. O nosso herói se chamava Penn e não Finn. Basicamente, esse nome veio do apelido do Pendleton Ward, né? Que as pessoas chamavam ele de Penn. Então, o nome do personagem é Penn, mas como uma homenagem ao criador. Mas esse detalhe mudou depois. A personalidade corajosa e meio doida já estava lá desde o começo. E Lady Iris falava uma língua estranha. Tinha hora que ela falava assim... Tinha outra hora que ela falava como uma coruja. Nada daquele coreano que a gente conhece da série. Foi uma mudança e tanto, né? O visual também era um pouco diferente. As animações eram mais exageradas, mais simples. Os braços de espaguete e as maluquices já estavam lá, mas tudo era um pouco mais arcaico e simples. Agora, o Rei Gelado no piloto era um vilão mais genérico, sabe?
nada daquela história triste e complexa que a gente conheceu depois. Mas já dava pra ver que ele ia ser um personagem importante, mas mesmo com todas essas diferenças, dava pra sentir que tinha algo ali especial. O humor absurdo, as aventuras malucas, as amizades entre os personagens, tudo já tava ali presente no piloto. E galera, se o piloto tivesse ido ao ar exatamente desse jeito, vocês acham que Hora de Aventura teria feito o mesmo sucesso? Deixe aí nos comentários pra gente conversar melhor sobre isso. Pendleton tinha feito vários documentos que explicavam a premissa da série, a história dos personagens, como funcionava o cenário, como funcionava a lore do desenho, e tinha muita coisa, desde mapa até a casa na árvore, e a gente vai dar uma olhadinha nisso agora. A Federation Studios lançou não um, mas 2 mapas oficiais da Terra de U. Um mapa a Wikia chama de colorido e o outro chama de mapa preto e branco, apesar dos dois serem coloridos do mesmo jeito, mas enfim, vamos levar esses nomes em consideração. O mapa preto e branco foi desenhado por um cara chamado Go Shin, e olha, esse mapa é considerado o mais precioso, sabe por quê? Porque ele bate certinho com aquela vista aérea de U que a gente vê no episódio Hora dos Negócios. E não só isso, mas uma versão modificada desse mapa aparece no holograma da Princesa Jujuba em As Outras Tortas. Agora, o mapa colorido é tipo um tesouro para quem curte teorias. Ele mostra um monte de lugares que a gente nunca viu na série. Tipo, vocês sabiam que existe um templo misterioso numa ilha na costa leste de U? Pois é, e o Reino de Fogo, no mapa, é chamado de Terras Ardentes. E o mais doido é que tem um monte de lugar com nomes super misteriosos. Tipo, o Mar de Algo, as Ilhas Brilhantes e as Terras Desconhecidas. Tem até mesmo um lugar chamado Enseada de Sangue de Galinha. O que será que acontece por lá? E tem até uma floresta nublada que fica lá em cima nas nuvens. Dá pra imaginar as aventuras que o Finn e o Jake poderiam ter nesse lugar? Esses mapas são tipo um playground pra nossa imaginação. Dá pra ficar horas e horas inventando histórias sobre esses lugares e o que a gente nunca viu na série. E isso mostra como o universo de Hora de Aventura é muito maior do que a gente imagina. Agora, a gente vai entrar numa área super secreta. Os documentos originais de Hora de Aventura. É como se a gente tivesse achado um diário do Pendleton Ward, tá ligado? Primeiro, vamos falar da casa na árvore. Nos documentos originais, estava escrito que o Finn e Jake construíram a casa com lixo e sucata. Massa, né? Mas ali na série, a história mudou um pouco. A gente descobre que alguém misterioso construiu a casa e que a Marceline morou lá antes do Finn e do Jake. Imagina só a história por trás disso tudo. Olha só que doido. Nos desenhos originais, a casa na árvore era bem diferente, não era tão alta e tinha uns entulhos diferentes embaixo. Tinha até uma casinha de cachorro pro Jake, olha só. Dá pra ver que as ideias foram evoluindo com o tempo. Nos primeiros rascunhos, dava até pra ter uma ideia do como seria um reino doce, o reino gelado e até mesmo a floresta, que parece ser um pouco mais amedrontador. Claro que mudou um bocado, até chegar na versão final, mas já dava pra ver que o Pendleton tinha uma visão bem mais clara do que ele estava criando, porque todos os conceitos da versão final já tava lá no piloto. E a Lady Irius nos documentos originais, ela era tipo um bichinho de estimação da Princesa Jujuba. Sério mesmo. Era pra ela ser como um cachorrinho correndo atrás da Princesa Jujuba pelos jardins do castelo. Bem diferente da Lady Irius independente que a gente conhece. Mas cara, como as coisas mudaram. A série foi ficando cada vez mais profunda. E lembra que eu falei que o Rei Gelado era bem mais genérico no piloto? Pois é, ele virou um dos personagens mais complexos da série. E não foi só ele não. Cada personagem ganhou camadas e mais camadas de personalidade. O estilo de animação também evoluiu e aqueles braços de espaguetes e as transformações malucas continuaram, mas ficaram bem mais refinados. A equipe de animação pegou o que tinha de melhor no piloto e levou a um outro nível. O piloto já era engraçado, mas a série conseguiu misturar a comédia absurda com momentos que fazem a gente pensar na vida. Mesmo com todas essas mudanças, o coração da série continuou o mesmo do piloto. Aquela sensação de que tudo é possível e que as amizades podem superar qualquer coisa, tava lá desde o primeiro rascunho. Primeiramente, o nome da série não seria Big Time Rush, e sim Brand New Day. Como a gente pode ver na foto do roteiro vazado, que mostra que o nome do episódio do Brand New Day também seria Big Time Audition. Pois é, o episódio piloto de Brand New Day, ou Big Time Rush, segue a mesma linha do primeiro episódio oficial, intitulado Big Time Audition. A história gira em torno dos 4 amigos que são descobertos pelo produtor musical Gustavo Rock, e tem a chance de formar uma boy band. No entanto, existem algumas diferenças notáveis entre o piloto e a versão final que a gente conhece. No piloto, o protagonista é Kurt Knight, interpretado por Kurt Hansen, ao invés do Kendall Knight, que mais tarde seriam vivido por Kendall Schmidt. Além disso, algumas cenas foram regravadas com um tom diferente para a versão final. Essas pequenas mudanças no enredo e na interpretação dos personagens
fazem toda a diferença na experiência de assistir ao episódio. Vamos começar falando sobre os membros da banda que permaneceram mesmo desde o piloto até a versão final da série. Primeiro, a gente tem o Jaime Maslow como James Diamond, que não mudou, era esse ator mesmo. Em seguida, temos Carlos Pena Jr. como Carlos Garcia, que também foi o mesmo, não mudou. Temos Logan Henderson como Logan Mitchell, que também não mudou, era esse mesmo. E temos o Kurt Hansey como Kurt Knight. Pois é, quando o Kendall Schmidt entrou no lugar dele, o nome do personagem foi alterado para Kendall Knight. As diferenças na atuação são notáveis. Pois é, galera, de primeira, o nosso personagem principal não seria o Kendall. O Kurt parecia mais sem energia e sem carisma, enquanto o Kendall trouxe mais vida e mais personalidade ao papel. A versão final possuía mais humor e o time cômico, algo que acabou se perdendo na versão do piloto. Além disso, houve mudanças significativas na família do Kendall. No piloto, a mãe do Kendall, a Sra. Knight, era interpretada por uma atriz desconhecida, que não é revelado o nome. A Kate Knight, que é a irmã do Kurt, ou no caso do Kendall, também foi interpretada por uma outra atriz que não foi revelado o nome, e ao invés de ela ser uma criança, ela seria adolescente. Essas mudanças impactaram bastante a dinâmica entre os personagens e a forma como a família foi retratada na série. Existem várias especulações sobre o porquê do Kurt foi substituído pelo Kendall Schmidt. Algumas das teorias mais comuns incluem: Kurt era significativamente mais velho do que os outros atores, o que poderia prejudicar na credibilidade do grupo como adolescente. 2. Sua voz era mais parecida com a do James Maslow, o que poderia ter criado um problema de diferenciação entre os personagens. 3. Possível falta de química com o resto do elenco. Alguns fãs especulam que possa ter havido conflitos internos, mas não tem nada concreto para essa hipótese. Mas na realidade, tudo se resume ao desempenho do ator. Em uma entrevista dada ao podcast Zack Sank Show, a banda explica melhor o que aconteceu na época das audições pro Big Time Rush. E lembra que eu tinha dito que o Kurt parecia estar com uma atuação meio sem sal? Provavelmente tinha sido esse o motivo da saída dele, porque o James explica que eles tinham gravado todo o piloto, e na cabeça deles já estava tudo certo. Tipo assim, ó, a gente gravou, vai ser isso aqui mesmo, a série não vai fugir disso aqui. E ele conta que um ano depois, o pessoal da Nickelodeon informou pra eles de que o elenco iria sofrer um recasting, ou seja, né, eles iriam trocar algum ator que já tava certo ali. Eles contam que foi uma maior agonia, porque a galera da Nick não diziam pra eles quem que eles iriam trocar, só falaram que eles iam trocar alguém, que alguém ali ia ser trocado. E no fim, a pessoa escolhida foi o personagem principal, foi o Kurt. E nessa mesma entrevista, o Carlos também adiciona que quando o Kendall foi fazer as audições junto com os três, né, o Logan, o Carlos e o James, assim que o Kendall saiu da sala, que eles olharam ali pro Scott Fellows e os produtores, eles falaram: ó, esse é o cara, esse rapaz aí é o personagem principal, é ele. E dito e feito, devido ao seu desempenho, o Kendall Schmidt acabou ficando com o personagem principal. E apesar de não receber o papel principal, o Kurt Hansel interpretou um personagem secundário, Dex Evon, nos episódios A Foto e O Show do Big Time Rush. Dex Evon é um cantor adolescente famoso por seu papel no filme musical Versus the Vampires, que é um assunto de intensa obsessão das fãs. O personagem é uma paródia clara ao Zac Efron e o seu papel na série High School Musical. Essas teorias e a participação de Kurt nos episódios posteriores mostram que, mesmo não sendo o protagonista, ele ainda teve a oportunidade de fazer parte do universo da série de Big Time Rush. A versão piloto de Brand New Day apresentava um tom um pouco diferente na personalidade dos personagens. Em comparação com a versão final da série, no piloto, os garotos pareciam mais confiantes e menos exagerados. Essa diferença na interpretação afetou a dinâmica do grupo e a percepção dos personagens. Por exemplo, o Carlos não tinha toda aquela energia e comédia marcante que foram tão evidentes na versão final. No piloto, ele parecia mais contido, o que mudava a forma como a sua personalidade interagia com os outros membros. O Logan tá com um cabelo de tigela, que quando eu vi, eu pensei até que era outra pessoa, outro ator. Até tomei um susto quando eu vi que era o mesmo ator. Diga-se de passagem, vendo esse teste de elenco com 4 pessoas que fizeram teste, dentre eles o James Maslow e o Logan, o James até que mandou bem, mas o Logan perdeu um pouquinho a mão ali, tá meio tímido, tá meio fora de órbita, ali meio fora do lugar, não tá muito legal não, e vendo ele assim, agora realmente não combina nada com a estética do personagem que ele deveria ter. Essas nuances nas personalidades dos personagens eram bem sutis, mas importantes. Algumas das cenas na série final eram mais dinâmicas e engraçadas. No piloto, pareciam mais contidas e menos impactantes. Essa mudança no tom e na energia dos personagens foi uma das razões pelas quais a versão final se tornou mais cativante e popular entre os fãs. No piloto, o James se mostrou mais confiante quando ele canta pro Gustavo Rock. O Gustavo pede pra ele parar na hora, né, falando lá que ele não tem talento e tal tudo. Só que ele
para assim daquele minutinho, porque ele sabe que ele canta. Então ele só fala pro Gustavo assim, ah não, beleza, eu vou continuar. Porque ele sabe que ele canta bem, entendeu? E continua cantando, demonstrando que ele tem uma segurança que a gente não vê na versão final. Na versão final, o oficial, o James fica nervoso e ele até se engasga pedindo desculpa ali pra ele poder começar. No piloto, o Kurt não teve a mesma intensidade e o carisma quando ele desafiou o Gustavo. A atuação dele parece mais contida, né? Menos impactante do que na versão final, que o Kendall Schmidt trouxe mais energia e emoção para esse momento, tornando a defesa do James mais convincente e emocionante. Além disso, a cena da expulsão dele do estúdio foi feita de forma diferente do piloto, com menos ação e drama, já que no piloto os seguranças apenas arrastam ele para fora do palco. E na versão final, os amigos vão para cima dos seguranças para poder soltar o Kendall. E o James até pula do palco para tentar brigar com os seguranças. No piloto, o Kurt explicava que sabia as músicas porque a irmã Kate as ouvia o tempo todo. Essa parte não foi para a versão final. Ele explica que ele ouvia o canal lá de música o dia inteiro e acabou escutando essas músicas e decorando. Mas a troca da atriz pro papel da Kate trouxe uma dinâmica diferente, e na versão final, a Ciara Bravo interpretou a Kate como uma criança, o que traz um elemento mais fofo ali, né? E de humor entre o irmão mais velho e a irmãzinha mais nova. Essas diferenças na cena mostram como pequenas mudanças na atuação e na direção podem ter um grande impacto narrativo na percepção do público. Agora, vamos falar um pouco sobre a música Famous, que já estava presente no piloto Brand New Day. No entanto, naquela versão, era o Kurt Hanson quem cantava a música ao invés do Kendall. As harmonias e os vocais dos outros membros da banda se mantiveram os mesmos, mas a troca do vocal principal trouxe uma nova dinâmica para a música. O Kurt é um bom cantor, a versão do Famous tinha a sua qualidade, né? A voz dele é boa, muito bonita. No entanto, a versão final com o Kendall Schmidt acabou se tornando um pouco mais icônica, né? A mudança no vocal principal não só afetou a música, mas também a percepção do público sobre quem é o protagonista. A voz do Kendall se encaixou muito mais com a energia e a personalidade do personagem, ajudando a solidificar a posição dele como um líder na banda. Essa diferença na interpretação da música é um exemplo claro de como pequenas mudanças podem ter um grande impacto na identidade do show e na conexão que ele cria com o público. Bem, o piloto Brand New Day nunca foi lançado oficialmente pela Nickelodeon, o que o torna um dos muitos mistérios da rede. Apenas algumas cenas vazadas em 2011 foram disponibilizadas no YouTube por fontes desconhecidas. Essas cenas deram aos fãs um vislumbre do que poderia ter sido, mas o episódio completo nunca foi encontrado. Dizem por aí que a Viacom, que é a empresa controladora da Nickelodeon, é extremamente protetora com esse tipo de conteúdo. Isso explica porque o episódio completo nunca foi oficialmente lançado ou disponibilizado na internet. A Viacom tem uma reputação de ser bem rigorosa com os seus materiais antigos, guardando eles a 7 chaves e raramente permitindo que eles vissem a luz do dia. Essa cultura de esconder materiais antigos e nunca lançar eles oficialmente cria um mistério em torno dos muitos projetos da Nickelodeon. Os fãs ficam cada vez mais curiosos para ver o conteúdo de episódios pilotos perdidos, mas acabam se frustrando pela falta de acesso. Além dessas diferenças e mistérios em torno do episódio piloto de Brand New Day, há algumas curiosidades interessantes e conexões com outros projetos da Nick que vale a pena ser mencionado aqui. O nome Brand New Day foi reutilizado em uma música interpretada por Isabella Moner, da série da Nickelodeon 100 Coisas pra Fazer Antes do High School. A música tema da série foi escrita por Scott Fellows, que é o criador de Big Time Rush, e contou com a colaboração dos mesmos compositores que trabalharam na música da banda. Pensando um pouco sobre as mudanças que foram feitas entre o piloto Brand New Day e a versão final de Big Time Rush, fica claro que a troca do Kurt Hanson por Kendall Schmidt foi uma das melhores decisões da produção. Kendall trouxe mais vida e carisma ao personagem e ajudou a série a se tornar tão memorável e amada pelos fãs. E bem, o mistério em torno do piloto perdido continua, e até hoje não há sinais de lançamento oficial. E isso só aumenta a curiosidade dos fãs que se perguntam como teria sido a série se o elenco original com Kurt Hanson tivesse sido mantido. Então fica a pergunta, se o elenco original tivesse sido mantido, será que Big Time Rush teria feito tanto sucesso como fez? É difícil dizer, mas a única coisa é certa. As escolhas feitas pela produção ajudaram a criar a série que deixou uma marca duradoura na Nickelodeon. Mas a gente tem que ter em mente que tudo isso foi feito para engajar o público com a série. E nada melhor que você engajar seguindo a página aqui em cima e deixando seu comentário aqui embaixo. O que você achou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado de descobrir todas essas curiosidades sobre os episódios pilotos aqui com a gente. É sempre incrível ver como tudo começou e como algumas das ideias mais malucas se transformaram na série que a gente tanto ama. Qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu das séries que foram comentadas aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui pra gente também e deixa um mega like para incentivar a gente a trazer mais conteúdos como esse.
Eu sou o Lucas Sabedoria, muito obrigado por ter assistido até aqui. É nóis, Mario Bros, e até mais.